Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Bom dia, a depender do horário em que vocês vão ter contato com essa aula. Pois bem, vamos dar continuidade, né? A nossa disciplina, a nossa matéria de noções de logística. Hoje a gente começa ou a gente inicia a nossa quinta aula da disciplina. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Nós vamos comentar ou ainda iremos falar sobre as atividades primárias, primordiais ou principais da logística. Nesta que a gente está fazendo agora, e na próxima aula nós ainda vamos falar um pouco mais de detalhes sobre essas atividades principais. Na aula anterior nós falamos sobre o transporte, que é a movimentação de itens. Falamos e conhecemos os modais ou os diferentes modais de transporte. Além de relembrar um pouquinho sobre o transporte na logística, relembrar quais são as atividades primárias da logística. Iremos conhecer e tentar entender onde que o estoque se encaixa nesse universo do fazer logística. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, de estar aqui com vocês. Vamos então iniciar. Pois bem, esse é um desenho que desde o início da matéria tem nos acompanhado. Por quê? Porque esse desenho tenta demonstrar para nós o que é logística. E nós já conversamos aqui que logística não é só transporte. Transporte é uma das atividades, talvez a mais importante, mas ainda assim é uma das atividades da logística. Esse seria o desenho de uma cadeia de suprimentos, um conceito mais moderno que nós ainda vamos trabalhar com ele aí para frente. Independente disso, para a gente voltar no transporte. O transporte ele vai fazer a movimentação dos itens entre os elos de toda essa cadeia produtiva, de todo esse desenho que representa a logística. O estoque, que é o que a gente vai falar na aula de hoje, que é o que a gente vai trabalhar hoje, ele ocorre, ele é trabalhado, ele acontece muito mais dentro da fábrica, que é o que esse quadrado amarelinho responde pra gente, ou demonstra pra gente, né? Desculpe. E nesses quadrados pretos, que seriam os pontos de venda ou os centros de distribuição das empresas. Mas ainda assim, o desenho demonstra pra gente que logística é algo muito mais complexo do que simplesmente transportar e ainda assim do que simplesmente estocar. Bem, as atividades primárias da logística, chamadas de primárias, de importantes, de principais, elas têm esse nome por quê? Porque em termos de gasto, o que a empresa tem que desembolsar para fazer essas três atividades é as que absorvem, que têm os maiores custos. Por isso que elas são chamadas de primárias, ou um dos motivos para elas serem chamadas de primárias são esses, né? E a gente vai ver no próximo slide, já viu em aulas anteriores, que essas atividades são o alicerce, são a base do fazer logística dentro das empresas, independente do tamanho da organização da empresa. Essas atividades primárias, portanto, mais uma vez, são fundamentos, são alicerces da logística. Elas possuem a maior parcela, elas possuem a maior fatia do custo total do fazer logística. Então, se a empresa de cimento ela faz logística, transporte, estoque e gestão de pedidos, são as atividades que, dentro da logística, geram o maior custo para a empresa. São as atividades que a empresa tem que gastar mais para fazer. Logo, ou portanto, essas três atividades são essenciais para que a logística ocorra e são elas que possibilitam, que desenvolvem, que criam vantagem competitiva para as empresas.
Vantagem competitiva, nós já comentamos aqui, que é o que diferencia uma empresa de outra. Duas farmácias, por exemplo, a farmácia A e a farmácia B. A farmácia B tem vantagem competitiva em relação a A, por quê? Porque ela tem sempre o produto para vender para o consumidor, porque ela entrega mais rápido, porque o preço dela é melhor, porque o atendimento é melhor. Vantagem competitiva é se diferenciar dos seus concorrentes. Podem ser várias coisas diferentes. Falemos, portanto, do estoque especificamente. E aí nós vamos iniciar diferenciando armazém e estoque e armazém. Armazém, gente, é a estrutura para você guardar coisas. É a estrutura para você armazenar coisas. Estoque são os produtos guardados, os produtos estocados, ou estoque, o quanto de um produto, insumo ou matéria-prima se tem guardado. Portanto, armazém e estoque não é a mesma coisa. Armazém e estoque são coisas diferentes. Um é o espaço físico, que é o armazém. O outro é a quantidade de itens que se tem estocado. Se você vende livros, você vai ter livros estocados, guardados para vender. O local onde os livros estão guardados, no fundo da livraria, por exemplo, isso é o armazém, entre aspas, dessa livraria. Então, mais uma vez, são coisas diferentes. Bem, lá no transporte, na aula anterior, foi comentado que fazer transporte, movimentar os itens, independente de qual parte da cadeia produtiva, vamos dizer assim, se quando você está comprando matéria-prima do seu fornecedor, se quando você está levando o seu produto acabado para o seu centro de distribuição ou para a loja que vai vender, independente disso, foi comentado que para as empresas, se ela tem ou se ela gasta R$100 por mês para fazer logística, e é só um exemplo, tá? 50% desses R$100 é para atividade de transporte. Então, se ao mês a empresa gasta R$100 para fazer logística, desses R$100, R$50 ela coloca só no transporte, ela gasta só para transportar. No estoque, manter um estoque, criar um estoque, desenvolver um estoque, fazer a manutenção desse estoque, faz com que a empresa gaste mais ou menos R$40 destes 100 mensalmente. Ou seja, dentro desse exemplo, a atividade de gestão de estoque onera, faz com que a empresa tenha mais ou menos 40% do que ela gasta com logística. Estoque é responsável, portanto, por 40% de tudo que a empresa gasta com logística. Esta é uma ferramenta extremamente importante, pois, em função do estoque, por existir ou não o estoque, um produto, um insumo, uma peça que a empresa mantenha para repor em uma máquina dela que pode ter quebrado, por exemplo, uma embalagem, qualquer coisa nesse sentido, pode estar sempre presente. Ou seja, se a empresa tem estoque de alguma coisa, se a empresa tem estoque do que ela usa no dia a dia dela, se a empresa tem estoque de matéria-prima para produzir, se a empresa tem algum nível, alguma quantidade de estoque de produto acabado, dependendo do mercado dela, pode ser importante porque houve uma emergência, houve uma mudança de situação no mercado dela, ela ainda assim tem aquele produto, tem aquele item, tem aquele insumo guardado. Isso pode fazer com que ela se diferencie mais ainda em relação ao seu concorrente. Então vamos agora tentar entender um pouquinho os estoques ou os tipos de estoques. E aqui nós vamos falar sobre os mais importantes, tá?
Esses nomes que eu vou falar, estoque intencional, estoque por erro de planejamento, são termos da literatura, tá, gente? De quem estuda, de quem entende essas coisas. E eu vou abordar alguns aqui porque eles são mais importantes, mas não são todos, tá? E talvez abordar todos ficaria mais confuso, poderia gerar confusão. Então eu vou abordar os tipos de estoque mais conhecidos ou mais famosos, entre aspas. Estoque intencional. Então, o que é o estoque intencional, né? A empresa, independente do porte, ela faz estoque porque ela quer. Estoque de matéria-prima, estoque de insumo ou estoque de produto acabado. Por que isso? Vamos olhar ou vamos nos atentar para a matéria-prima e para o insumo primeiro. Por causa do custo de aquisição da matéria-prima, por causa do custo, a gente voltando lá no transporte, por causa do custo para transportar a matéria-prima ou o insumo, o prazo de pagamento que a empresa pode ter por comprar uma quantidade maior de matéria-prima, e aí ela tem que guardar, já que ela está comprando a mais, ou uma quantidade maior de insumo. Ou, olhando para o produto acabado, você ter produção, você ter uma quantidade maior de produto pronto, compensa o custo de estocagem. Então, a empresa, a organização, ela faz estoque quando ela tem intenção de fazer, porque é conveniente, porque é vantajoso para ela. É vantajoso para a organização, porque ela compra a matéria-prima num preço menor, ou porque ela tem um prazo maior para pagar. É conveniente ter o produto acabado, eu não vou vender o produto agora, mas ainda assim eu vou manter em estoque carros, por exemplo, né? Aqui a Fiat, que é famosa aqui, e que se você passar lá na rodovia em frente à fábrica, você vai ver aquele, entre aspas, estoque a céu aberto enorme dela. Por que compensa? Porque ter produto acabado vale a pena, nesse caso, nesse exemplo bobo, em relação ao custo para manter esse estoque. Por quê? É uma segurança para a empresa. Mais uma vez, se o mercado mudar de cabeça para baixo, se houver alguma sazonalidade, se houver alguma mudança no comportamento do consumidor, se uma máquina dela lá quebrar, se o fornecedor dela não poder, entregar a matéria-prima no dia combinado, ela tem uma margem de segurança para trabalhar, até ter problema. Eu sempre gosto de citar como exemplo, nesse caso, um exemplo que um professor meu na faculdade ele deu pra gente. Então eu vou agora falar um pouquinho sobre esse exemplo, vocês me deem licença, tá? Foi mais ou menos o seguinte: a empresa X, ela era fornecedora da montadora de veículos, ou de uma montadora de veículos. Então, no dia, e aí essa data para esse exemplo, tá? É só para ficar mais fácil de entender. No dia 25/7, essa empresa X tinha que entregar um lote de peças a ser utilizado nessa montadora, nos veículos que iriam ser criados, iriam ser produzidos na linha de montagem lá da montadora. O que aconteceu? Essa empresa X, ela era próxima da montadora, mas ela não era tão próxima assim, era mais ou menos uns 100 quilômetros. Então, chegou o dia de entregar, a empresa X carregou o caminhão e despachou o caminhão para ir para a montadora. No meio do caminho, houve um acidente na rodovia, a rodovia ficou intransitável por horas. O que acontece? Por contrato, a empresa X, se ela não entregasse os produtos, os insumos, a matéria-prima lá na montadora de veículos até tal hora do dia 25, ela pagaria uma multa. A rodovia, ela não iria ser liberada a tempo de fazer a entrega. O que a empresa X fez? O que essa fornecedora
da montadora de veículos fez? Ela teve que alugar um helicóptero, ou 2 ou 3, eu não lembro, mas na época, tá? Voltou com um caminhão para o pátio da empresa X, alugou helicóptero para levar lá na montadora as peças. Muito provavelmente a montadora ela tinha um estoque mínimo desses itens, um estoque para cobrir uma segurança dela sob eventuais problemas, mas ainda assim talvez fosse um estoque pequeno. Então, estoque intencional de matéria-prima, de insumo ou de produto acabado é importante e toda empresa deve ter. Porém, aqui eu estou generalizando, né? É sempre importante, tem que se observar a realidade de cada organização. As montadoras, no caso específico, né, elas trabalham no conceito de just in time, produção de acordo com a demanda, não é? Então, o esqueleto, vamos dizer assim, o objetivo principal do just in time é justamente não trabalhar com estoque. Vai até um pouco contra o que a gente está falando aqui hoje, mas ainda assim é só um exemplo, tá? O estoque intencional é ter estoque. Por quê? Porque para me comprar matéria-prima sai mais barato, para me transportar matéria-prima sai mais barato, eu tenho mais prazo para pagar. Ou ter estoque é importante porque o custo para me manter esse estoque é mais barato do que eu ter que rearranjar a fábrica, por exemplo, para mim produzir. Mais uma vez, essa aqui é uma generalização, cada empresa trabalha com a sua realidade. Na realidade de uma empresa pequena, o ideal é não ter estoque, talvez, e aí não tem, tá? Nós temos que analisar o mercado, nós temos que analisar o negócio, isso aqui é uma generalização. Então, quando a empresa ela faz estoques intencionais, ela estoca, mais uma vez, né, matéria-prima, que são insumos para a produção de produtos. Esse estoque de matéria-prima, além da própria matéria-prima, podem ter peças para as máquinas que são utilizadas no processo produtivo da empresa, e lá nesse estoque de matéria-prima também vai ter embalagens para os produtos acabados. Por que a empresa estoca esses itens? Para evitar problemas pela falta de entrega de itens adquiridos. Isso combina, ou isso se liga com esse exemplo da montadora e do helicóptero que nós falamos aqui. Outro tipo de estoque intencional, ou dentro dessa seara do estoque intencional, é o estoque de produto acabado. Portanto, né, o produto acabado é o produto final de uma empresa, é aquilo que ela fabrica, é aquilo pelo qual ela trabalha, né? E muitas vezes esse produto acabado que está lá estocado é aquele produto que ainda não foi vendido, que não tem saída. Ele é uma segurança da empresa. Por que a empresa faz esse estoque de produto acabado? E ainda assim, a gente pode linkar esse estoque de produto acabado com o estoque de matéria-prima, o estoque de insumo, o estoque de embalagem. A organização não quer perder venda, a empresa não quer perder venda. Então, eu tenho estoque de produto acabado, porque compensa o custo de estocagem. Sim, mas mais do que isso, a organização ela não quer perder venda. Então, o estoque intencional, ele tem, ou talvez o objetivo maior dele seja esse, né? A empresa ter sempre o produto estocado para que ela não perca venda. Formação de estoque de novo. Formar estoque por quê? Ou por que ele foi mal formado, né? Qual o motivo da formação do estoque? Por falta de gestão ou por erro de gestão? Aí o bicho pega. Estoque por erro de gestão de matéria-prima, estoque por erro de gestão de produto acabado. Então, quem pensa dentro da empresa, ou quem deveria pensar, quem deveria gerir, errou. Errou em alguma previsão, errou em algum cálculo, errou em alguma atividade do trabalho diário dele. Por esse motivo, a empresa tem estoque que não deveria ter. Não é um estoque intencional. Bem, esse é um tipo de estoque, gente, que
Quando você olha a empresa, eu sei, tá? Eu já trabalhei em empresa pequena, já trabalhei em empresa média. Eu sei que isso não acontece no dia a dia dessas empresas, mas grandes organizações, se o cara fez um estoque, se ele criou um estoque de qualquer coisa, e não deveria ter, né? Não deveria ser criado esse estoque, muito provavelmente isso não tem desculpa não. Essa pessoa que pensa e que cometeu esse erro nesse mundo competitivo de hoje, esse mundo com muita concorrência, esse mundo globalizado, trabalhar com estoque sem planejamento não é ideal, porque estoque, gente, manter produto na prateleira gera custo para a empresa. Ela tem que limpar a prateleira, ela tem que limpar os produtos que estão em estoque, tem custo de energia elétrica, tem custo com quem trabalha dentro dos estoques. Então, estoque é dinheiro na prateleira. Se você fez estoque porque você errou, a empresa deixou de ganhar dinheiro ou está perdendo dinheiro. Por que pode ocorrer esse estoque? Por erro ou por falta de gestão? Primeiro, houve variação na demanda. Houve algum motivo em que a demanda oscilou. Demanda é o quê? São as pessoas que compram o seu produto. Quem compra o seu produto quer dizer que está demandando ele. A demanda seria o seu mercado. Então, se antes você tinha uma demanda de 10 unidades do seu produto, quer dizer que 10 pessoas compravam o seu produto, agora uma só vai comprar. Então, você tem 9 em estoque. Qual que é o porém? Por que essa queda na demanda ela não foi prevista, ela não foi analisada? Existem ferramentas de marketing que auxiliam a empresa a trabalhar, a fazer a previsão dessa demanda. Tá? Além do mais, por que pode ocorrer esse estoque? Por erro ou por falta de gestão? Problema no sistema de transporte da empresa. Então a empresa comprou algum item ou vendeu algum item e esse item não foi entregue no momento, na hora correta. E isso gerou estoque. Quer dizer que o sistema de transporte da empresa, independente do modal que ela usa, está errado. Ela tem que mudar isso. E, infelizmente, né, e aí com todo respeito, tá? Erro, incompetência, burrice de quem pensa. Esse caso ou esse item. Muito provavelmente, gente, numa empresa grande, numa empresa multinacional, isso é demissão na certa. Na nossa realidade de empresa pequena, de empresa média, talvez isso passe durante um tempo. Mas ainda assim, nessas empresas menores, a formação de estoque por erro de gestão ou por falta de gestão, no médio e longo prazo, ela vai levar à demissão. A pessoa que é responsável por isso vai ter problema dentro da organização, porque mesmo sendo empresa grande ou pequena, tem custo manter estoque. Nós vamos daqui a pouco observar quais são alguns desses principais custos para se manter estoque. Então, quando você faz um estoque por erro de gestão, qual que é o nome dado a esse estoque? É um estoque obsoleto. Esse, gente, é um estoque perdido, que não tem demanda ou que tem muito pouca demanda, que não tem saída ou que tem muito pouca saída, muito pouca venda, logo é dinheiro no lixo, tá? É dinheiro desperdiçado. E a gente viu que os motivos para se formar esse estoque são vários. Problemas de demanda, problemas de transporte ou erro de gestão, erro de quem pensa. Bem, estoque então é ter o seu produto, é ter a sua matéria-prima, é ter o seu insumo estocado para você utilizar quando você necessitar. O ideal é que esse estoque, independente do que seja estocado, seja formado de forma intencional. Eu fiz estoque porque eu quero. Eu fiz estoque pelo motivo X. Eu fiz estoque pelo motivo Y. A matéria-prima porque eu vou precisar dela daqui a 20 dias. A produto acabado porque eu sei que daqui a um mês eu vou vender.
Então, por isso que eu tenho estoque dele hoje. Agora, quais são os principais custos que o estoque gera para as empresas? Estoque, portanto, gera diversos custos. E a maioria das empresas mantém algum nível de estocagem. A maioria das empresas tem algum tipo de estoque dentro delas. Os principais custos, existem outros, tá? Esses aqui são os principais, são chamados de custo de capital e custo de armazenagem. O que é um custo de capital? É o custo físico do produto. Cada unidade de leite, por exemplo, custa para o supermercado R$2. Então, para o supermercado comprar leite lá no produtor de leite, ele paga R$2 por litro. Se ele tem 10 litros estocado, ele tem R$20 em estoque guardado. Isso que é o custo fixo do produto. A empresa tem que pagar para ter o produto. O outro custo que a gente pode mencionar é o custo de armazenagem. É o custo do espaço que vai ser ocupado para colocar os leites lá guardados. É o custo de manutenção desse espaço. No caso do leite, por exemplo, se ele não for um leite de caixinha, se ele for um leite de saquinho, ele tem que ficar em um ambiente resfriado. Tá? É o custo de manuseio desses itens. É o custo das pessoas que vão trabalhar nesse estoque. Dois dos principais custos que dizem respeito, então, à gestão de estoque são o custo de capital e o custo de armazenagem. E por que é importante entender isso? Bem, tentar conhecer um pouco mais de estoque, por que ele merece atenção. O estoque, ele cria vantagem competitiva para a empresa como? Essa vantagem competitiva, ela é chamada, no mundo administrativo, entre aspas, de valor-tempo. Ou seja, é o produto estar sempre disponível quando é procurado. O que é isso? E mais um exemplo. Então vamos supor, gente, que a empresa tem sempre à disposição os produtos que ela vende. Então, uma loja que vende televisão sempre vai ter lá televisões em estoque para poder vender. Um cliente que eventualmente queira comprar uma televisão, se ele for em duas lojas que vendem televisão, se na loja A esse produto não foi encontrado e na loja B esse produto foi encontrado, muito provavelmente a loja A vai deixar de vender. Por mais que o atendimento da loja A seja melhor, talvez mesmo o preço da loja A sendo melhor, quem vai vender para o consumidor, quem vai vender para o cliente vai ser a loja B. Por quê? Porque o consumidor quer o produto naquele momento. Valor, tempo. Estoque mal planejado ou com controle ruim pode causar grandes prejuízos, pois, como a gente viu, exige grandes investimentos das empresas. Investimento para comprar o item, investimento para manter o item, custo para comprar o item, custo para manter o item. O estoque merece atenção porque movimentar matéria-prima, movimentar item, movimentar produto acabado, que é o transporte, absorve mais de 50% dos custos de logística. Então é interessante para a empresa, se ela tiver estoque, se ela criar estoque, se ela trabalhar com estoque, escolher os modais de transporte, a forma de transportar esses itens de maneira que seja mais barato ou mais econômico, para tentar fazer com que o custo de transporte dentro da logística em si seja cada vez o menor possível. Então, estoque, gente, pode proporcionar economia com o transporte, com a movimentação de itens, com todos os custos que o transporte gera, que o transporte onera a empresa. Além do mais, e isso é interessantíssimo, o dinheiro gasto na gestão de estoque poderia estar aplicado em instituições financeiras.
ou sendo investido para gerar mais produção. Voltemos, portanto, ao nosso exemplo da caixinha de leite. Se o supermercado, se a mercearia, se a vendinha, se a pitaquinha aí na esquina da sua casa, se ela comprar 10 caixinhas de leite, ela vai ter que manter em estoque 10 caixinhas de leite. Agora, se ela comprar só 5, quer dizer que o valor que ela economizou, que ela deixou de gastar com as outras 5, ela poderia estar aplicando esse dinheiro em instituição financeira e vivendo de juros. Ou ela poderia estar investindo esse dinheiro economizado porque compraram ou porque foi comprado 5 caixas de leite a menos e está investindo em outra área da empresa, em outra área do supermercado, em outra área da mercearia. Então, mais uma vez, o dinheiro gasto na gestão de estoques poderia estar aplicado em instituições financeiras para ser remunerado, para ganhar com juros, vamos dizer assim, ou o dinheiro que está em estoque parado poderia estar sendo investido em uma máquina nova para gerar mais produção. Então, tal qual o transporte, o estoque merece muita atenção da organização. Transporte e estoque está ali na faixa de 90% dos custos que a empresa gasta ao fazer logística diariamente, ao fazer logística mensalmente. Se ela quer economizar com a tarefa de logística, se a empresa, se a organização quer diminuir os seus custos com logística, muito provavelmente os olhos dessa empresa, têm que se voltarem para o estoque e para o transporte. Essa imagem é só para exemplificar. Muito provavelmente a maioria de nós nunca trabalhou até hoje, numa empresa que tem um estoque tão grande, tão volumoso, tão caro como esse aqui. Imagina se todo esse estoque aí foi feito de forma errada, foi feito por má gestão. Imagina o tanto de dinheiro que foi gasto à toa. Agora, imagina o valor que uma empresa dessa gasta para manter, para gerir um estoque desse tamanho. Por outro lado, imagina a vantagem competitiva que essa empresa tem se todo esse estoque que está aí foi feito de forma intencional, seja esse estoque de produto acabado ou seja de matéria-prima. A relevância do estoque para essa empresa, mais uma vez, não é a nossa realidade, ou não é a realidade da maioria de nós, mas ainda assim, se a sua empresa é uma coisa mínima, muito, muito, muito pequena, muito provavelmente ela trabalha com estoque, muito provavelmente ela deveria dar atenção para esse estoque, dado a importância do estoque em si para a organização e para a gestão. Se você trabalha numa mercearia, se você trabalha numa farmácia, se você trabalha num comércio pequeno, quantas vezes que você já não reparou no dia a dia lá na sua empresa que ela deixou de perder, que ela perdeu, que ela perdeu alguma venda porque ela não tinha um item em estoque? Quando lá no fundo do cômodo, lá no fundo da loja, lá no fundo da mercearia, tinha um item que estava lá em estoque, um estoque enorme, um item que não vai sair, que vai perder, que vai vencer. Estoque, portanto, gente, é importantíssimo. E talvez as empresas, de modo geral, não deem importância para esse estoque, ou para o estoque. Mais uma vez, aqui são algumas opções de vídeo que buscam nos auxiliar ou incrementar um pouco o que foi falado aqui hoje. Muitíssimo obrigado pela oportunidade e mais uma vez eu espero ter contribuído. Até a próxima aula. Fiquem todos em paz.